Hermes Trismegisto e os 7 princípios herméticos. Aprenda a moldar sua realidade. O mistério de Hermes Trismegisto. Você já ouviu falar de Hermes Trismegisto, o mestre ancestral que atravessou milênios ensinando os segredos da mente e do universo? Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar os 7 princípios herméticos no seu dia a dia para transformar seus pensamentos, suas ações e criar a vida que sempre desejou. Se você quer despertar seu poder interior e aprender técnicas baseadas no conhecimento ancestral que já inspiraram alquimistas, filósofos e até cientistas modernos, inscreva-se no canal agora e comece essa jornada de transformação. Assim você não perde nenhum conteúdo como este, que pode transformar sua forma de pensar, agir e viver. O enigma de Hermes Trismegisto. Poucos nomes carregam tanta aura de mistério e poder como Hermes Trismegisto. Seu título significa literalmente 3 vezes grande, uma referência à sua supremacia no campo do conhecimento espiritual, filosófico e científico. Mas quem foi ele? Alguns dizem que Hermes Trismegisto foi um homem sábio que viveu no Egito Antigo, contemporâneo dos faraós. Outros acreditam que não foi apenas um homem, mas um título dado a uma linhagem de mestres espirituais que transmitiram ensinamentos secretos ao longo dos séculos. Há ainda quem veja em Hermes uma fusão de 2 grandes tradições. Hermes, o deus grego da sabedoria e mensageiro dos deuses, e Toto, o deus egípcio do conhecimento e da escrita. Dessa fusão nasceu uma figura que se tornaria o patrono do conhecimento oculto, da alquimia, da filosofia hermética e da espiritualidade ocidental. Os livros perdidos de Hermes. As lendas dizem que Hermes escreveu 42 livros sagrados, que continham todos os segredos da criação, da medicina, da astrologia e da magia. Esses textos ficaram conhecidos como Corpus Hermeticum e influenciaram pensadores ao longo da história, desde Platão até alquimistas da Idade Média e renascentistas como Giordano Bruno e Marcílio Ficino. Um exemplo claro está em sua famosa frase: assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Essa máxima não é apenas uma frase bonita. Ela é a base de toda uma visão de mundo. Significa que o universo é um reflexo em múltiplos níveis: o macrocosmo, o cosmos, o universo, e o microcosmo, o ser humano, a mente. O que acontece fora também acontece dentro de nós. E essa ideia não ficou só no misticismo. Até a ciência moderna trabalha com a noção de padrões fractais, leis universais e correspondências entre diferentes níveis da realidade. Hermes já falava disso milhares de anos atrás. Hermes e a chave da mente. Um dos pontos centrais dos ensinamentos herméticos é a ideia de que o universo é mental. Ou seja, tudo que existe começou primeiro como um pensamento, uma vibração, uma intenção. Pense em algo simples, uma cadeira. Antes de existir fisicamente, ela foi uma ideia na mente de alguém. Depois, foi desenhada, planejada e construída. Mas sem a ideia inicial, nunca teria existido. Hermes expandiu isso para o cosmos inteiro. Tudo o que existe nasceu da mente universal. Da mesma forma, nossa mente humana é capaz de criar, moldar e transformar nossa realidade. Você já percebeu como seus pensamentos moldam suas experiências? Se você acorda irritado e pensa que o dia vai ser ruim, parece que tudo conspira contra você. Mas se você desperta motivado e acredita que coisas boas vão acontecer, de repente você percebe oportunidades e portas que antes pareciam fechadas. Isso não é coincidência. É a aplicação prática do princípio do mentalismo, o primeiro dos 7 princípios herméticos descritos no Kybalion,
uma obra moderna que reúne esses ensinamentos. Hermes e o poder da visualização. E aqui chegamos em um ponto muito conectado com a vida prática: a visualização. Hermes ensinava que, ao projetar imagens mentais carregadas de intenção e emoção, você está literalmente plantando sementes na realidade. Quer um exemplo simples? A maioria dos atletas de alta performance pratica visualização criativa. Antes de uma corrida, eles se imaginam cruzando a linha de chegada em primeiro lugar, sentem a emoção da vitória, respiram como se já estivessem lá. E isso prepara o corpo e a mente para tornarem essa experiência uma realidade. Hermes, há milhares de anos, já dizia que nossa mente é a chave que abre todas as portas. Por que Hermes continua vivo? Você pode estar se perguntando: se esses ensinamentos são tão antigos, por que continuam sendo falados até hoje? Porque Hermes não falava apenas de religião ou fé. Ele falava de leis universais que se aplicam em qualquer época. Assim como a gravidade funciona hoje como funcionava na antiguidade, os princípios herméticos também funcionam. Quando você entende que tudo começa na mente, que existe uma correspondência entre os níveis da realidade, e que é possível alinhar sua energia com a energia do cosmos, então você não vive mais como uma vítima das circunstâncias, mas como alguém que participa ativamente da criação da própria vida. Esse é só o começo da jornada. Vamos aprofundar nos 7 princípios herméticos e entender como cada um pode ser aplicado no dia a dia de forma prática e transformadora. Os 7 princípios herméticos de Hermes Trismegisto. No primeiro bloco, vimos quem foi Hermes Trismegisto e como seus ensinamentos sobreviveram por milênios. Agora, chegamos a uma parte fundamental do legado hermético: os 7 princípios herméticos, registrados no Caibalion, um livro do século XX que compilou a essência dos antigos textos atribuídos a Hermes. Esses princípios funcionam como leis universais, invisíveis, mas sempre atuando, assim como a gravidade. Entender e aplicar cada um deles pode mudar profundamente a forma como você enxerga sua vida. O princípio do mentalismo. O todo é mente. Hermes dizia que o universo é mental. O que está dentro da mente é o que se manifesta no todo. Isso significa que tudo começa na mente. Antes de qualquer criação, existe um pensamento. Exemplo prático. Imagine um arquiteto. Antes de erguer um prédio, ele visualiza cada detalhe na mente, depois coloca no papel, e só então ele se torna físico. Assim também acontece com seus projetos pessoais. Um novo emprego, uma viagem, ou até um relacionamento saudável. Tudo começa com a clareza mental. Aplicação diária. Pratique visualização criativa. Se você deseja algo, não pense apenas de forma vaga. Imagine em detalhes. Sinta a emoção de já estar vivendo aquilo, e sua mente se tornará um ímã para oportunidades relacionadas. O princípio da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Essa talvez seja a frase mais famosa atribuída a Hermes. Ele dizia que existe uma harmonia entre os diferentes planos da realidade: físico, mental e espiritual. Exemplo prático. Pense em uma gota d'água e no oceano. A gota é pequena, mas contém a mesma essência do mar. Da mesma forma, o ser humano é uma miniatura do cosmos. O que está dentro de você reflete no mundo ao seu redor. Aplicação diária. Observe seus padrões internos.
Se a sua mente é caótica, seu ambiente externo tende a refletir isso. Desorganização, conflitos, estresse. Mas se você cultiva a calma interior, sua vida externa começa a ganhar mais harmonia. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move. Hermes ensinava que tudo no universo está em movimento, vibrando em diferentes frequências. Desde as partículas invisíveis até os planetas, nada está realmente imóvel. Exemplo prático. Quando você entra em um lugar e sente a energia pesada, na verdade está percebendo a vibração das pessoas ali. O mesmo vale quando encontra alguém radiante. A frequência dessa pessoa contagia. Aplicação diária. Cuide da sua vibração. Música, palavras, alimentação e até seus pensamentos elevam ou reduzem sua frequência. Escolher conscientemente o que consome e em quem se conecta pode mudar completamente sua energia. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos. Hermes afirmava que tudo possui dois polos opostos, que na verdade são extremos da mesma coisa. O frio e o calor, a luz e a escuridão, o amor e o ódio. Exemplo prático. Pense na temperatura. Não existe um ponto onde o frio termina e o calor começa. Ambos são variações de um mesmo fenômeno. Aplicação diária. Quando sentir emoções negativas, lembre-se que elas são apenas um polo. A raiva, por exemplo, pode ser transformada em coragem. O medo pode se converter em prudência. Ao perceber os opostos, você aprende a transmutar sentimentos em vez de ser controlado por eles. O princípio do gênero. Tudo tem o masculino e o feminino. A vida é feita de ciclos. Hermes dizia que tudo no universo se move em fluxos. O dia e a noite, as estações, a respiração, os altos e baixos da vida. Exemplo prático. Pense em sua vida financeira. Há momentos de abundância e momentos de retração. Isso não significa fracasso, mas o funcionamento natural do ritmo. Aplicação diária. Aceite os ciclos. Quando estiver em uma fase difícil, lembre-se que ela também passará. E quando estiver em uma fase de crescimento, aproveite e prepare-se para a próxima curva do caminho. Princípio de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Para Hermes, não existe acaso. Tudo é resultado de uma causa anterior. Exemplo prático. Se você planta sementes de maçã, nunca colherá laranjas. Da mesma forma, se cultiva pensamentos negativos constantemente, suas ações refletem isso, e os resultados também. Aplicação diária. Assuma responsabilidade. Pergunte-se: quais causas eu tenho criado? Se deseja um futuro diferente, comece a plantar hoje as sementes que irão gerar esse resultado. O princípio de gênero. Tudo tem o masculino e o feminino. Hermes afirmava que em tudo existem duas forças complementares, ativa, masculina, e receptiva, feminina. Não se trata de gênero humano, mas de energias universais. Exemplo prático. Quando você tem uma ideia, energia feminina, precisa agir para materializá-la, energia masculina. Uma sem a outra não cria nada. Aplicação diária. Perceba se você está em desequilíbrio. Muitos sonham muito, mas não agem. Outros agem sem planejamento. O segredo é integrar as duas forças, imaginar e executar. Os 7 princípios herméticos não são conceitos abstratos,
mas leis práticas que regem nossa vida diariamente. Hermes não os apresentou para que ficássemos apenas admirando sua sabedoria, mas para aplicarmos no cotidiano, do trabalho às relações pessoais, da saúde mental à espiritualidade. No próximo bloco, vamos explorar como esses princípios foram aplicados ao longo da história por filósofos, alquimistas e até cientistas modernos, mostrando que Hermes Trismegisto continua vivo nas ideias que moldam o mundo. A influência de Hermes Trismegisto na história e na ciência. Quando falamos de Hermes Trismegisto, não estamos apenas diante de um personagem mítico, mas de um verdadeiro arquétipo de sabedoria que atravessou os séculos e moldou diferentes áreas do conhecimento humano. Seus princípios não ficaram restritos às antigas escolas de mistério. Eles ressurgiram em momentos decisivos da história. Inspiraram alquimistas medievais, deram base a filósofos do Renascimento e até hoje são estudados por pesquisadores da psicologia e da física. Hermes é como um rio subterrâneo. Invisível em alguns momentos, mas sempre correndo sob a superfície da humanidade, pronto para emergir e fertilizar novos campos de pensamento. Hermes e a alquimia. Na Idade Média, o nome de Hermes esteve fortemente ligado à alquimia. Os alquimistas não buscavam apenas transformar metais inferiores em ouro. Essa era a metáfora externa. O verdadeiro objetivo era a transformação interior do ser humano, elevando a consciência a um estado de pureza e perfeição. Os textos herméticos falavam do processo dissolve e coagula, dissolver e reunir. Em outras palavras, desconstruir os padrões antigos e limitantes para reconstruí-los em uma forma mais elevada. Essa é exatamente a jornada de crescimento pessoal que tantos buscam até hoje. Exemplo prático. Pense em alguém que passa por uma grande perda na vida. No primeiro momento, tudo parece ruir. Mas se essa pessoa mergulha no processo interno, ela dissolve velhos apegos, aprende novas lições. Ao se reconstruir, encontra uma versão mais sábia e forte de si mesma. Isso é alquimia hermética em ação no cotidiano. O renascimento e a redescoberta de Hermes. No século XV, quando a Europa viveu o Renascimento, muitos textos atribuídos a Hermes foram traduzidos do grego para o latim por Marcílio Ficino e outros humanistas. Isso causou um verdadeiro impacto entre os intelectuais da época. Os pensadores renascentistas viam em Hermes o elo perdido entre a filosofia grega e a sabedoria espiritual do Egito. Eles acreditavam que seus escritos continham a religião original da humanidade, anterior até ao cristianismo. Essa redescoberta inspirou nomes como Giordano Bruno, que falava sobre o universo infinito, e até mesmo influenciou Kepler e Galileu, que enxergavam harmonia matemática na criação, ecoando o princípio hermético da correspondência. Exemplo prático. Hoje, quando cientistas falam em fractais, estruturas geométricas que se repetem do micro ao macro, estão, de certa forma, confirmando a antiga máxima de Hermes. Assim como em cima, é embaixo. Hermes e a ciência moderna. Embora muitos vejam hermetismo e ciência como campos separados, a verdade é que várias descobertas modernas ecoam os princípios herméticos. O princípio da vibração, por exemplo, encontra eco na física quântica, que mostra que toda matéria é formada por energia vibrante em diferentes frequências. Hermes já afirmava que nada está parado, tudo se move. O princípio da mente também pode ser comparado às descobertas da psicologia moderna. Daniel Kahneman, vencedor do Nobel, demonstrou como a forma de pensar influencia as decisões humanas de maneira profunda. Carl Jung, por sua vez,
falava do inconsciente coletivo e da importância dos arquétipos, o que remete ao universo mental descrito nos textos herméticos. Exemplo prático. Quando você pratica afirmações positivas e percebe mudanças reais em seu comportamento e resultados, está aplicando diretamente o princípio do mentalismo. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se moldar a partir dos padrões de pensamento. Hermes na espiritualidade contemporânea. Hoje, Hermes Trismegisto continua sendo referência em várias escolas espirituais modernas, como a Teosofia, a Rosacruz e até movimentos ligados ao desenvolvimento pessoal. Seu ensinamento central de que o universo é mental inspira práticas de meditação, visualização e lei da atração. Exemplo prático. Quando alguém cria um quadro de visualização e todos os dias contempla suas metas como se já estivessem realizadas, está utilizando o mesmo princípio hermético que os antigos ensinavam. Hermes falava em moldar a realidade a partir da mente. Hoje, chamamos isso de programação do subconsciente. Um mestre que une mundos. O mais impressionante sobre Hermes é que seus ensinamentos não se limitam a um campo específico. Ele une ciência e espiritualidade, filosofia e prática, misticismo e vida cotidiana. Pense nisso. Quantas vezes você já buscou respostas em livros modernos de autoajuda, sem perceber que muitas dessas ideias são ecos diretos do hermetismo? A noção de que você cria sua realidade, de que tudo está conectado e de que existem leis universais atuando constantemente, todas têm raízes nos escritos atribuídos a Hermes. Ao longo da história, Hermes Trismegisto se manteve como um ponto de referência para buscadores de sabedoria. Dos alquimistas às escolas modernas de autoconhecimento, sua influência é clara. Ele é um mestre atemporal, cuja voz atravessa os séculos para nos lembrar de que somos co-criadores da realidade. No próximo bloco, veremos como aplicar esses princípios herméticos de forma prática em nossa vida diária, nas relações, no trabalho, na saúde e até na forma como lidamos com os desafios pessoais. Hermes Trismegisto no cotidiano. Aplicações práticas. Saber que Hermes Trismegisto ensinou princípios universais é inspirador, mas de nada adianta se essas ideias permanecerem apenas no campo da filosofia. O verdadeiro poder do hermetismo está em transformar vidas no dia a dia. Muitas vezes, pensamos que sabedoria antiga é algo distante, reservado a mestres e místicos. Mas Hermes deixou leis que podem ser aplicadas em situações simples. No modo como lidamos com nossas emoções, nos relacionamentos, na forma de trabalhar e até no cuidado com o corpo e a mente. Vamos percorrer cada um dos 7 princípios herméticos com exemplos práticos de aplicação. O mentalismo no trabalho. Hermes dizia: o todo é mente. Isso significa que seu estado mental molda seu desempenho e seus resultados. Imagine um profissional que todos os dias pensa: meu chefe não gosta de mim, eu nunca vou crescer aqui. Essa crença cria uma realidade na qual ele se sente travado, inseguro e acaba confirmando aquilo que acreditava. Agora, pense em outro que mentaliza: eu sou capaz. Vou aprender o que for necessário e conquistar meu espaço. Esse pensamento fortalece sua postura, sua comunicação e até como os outros o percebem. Aplicação: use a técnica da visualização criativa antes de reuniões ou entrevistas. Feche os olhos, imagine-se calmo, confiante e bem-sucedido. Isso programa sua mente e muda a forma como você age.
A correspondência nas relações. Assim como em cima, é embaixo. Assim como dentro, é fora. Hermes nos lembra que o mundo externo reflete o interno. Se dentro de você há rancor, insegurança e desconfiança, suas relações tendem a reproduzir isso. Mas se você cultiva paz e clareza, atrai relações mais saudáveis. Exemplo: uma pessoa que vive reclamando de traições e decepções precisa olhar para dentro. Muitas vezes, ela mesma se sabota com insegurança, projetando essa energia no relacionamento. Aplicação: ao invés de apenas exigir que os outros mudem, faça a pergunta hermética: o que dentro de mim está refletindo nesta situação? Essa mudança de olhar abre caminho para relações mais conscientes. A vibração e a saúde. Hermes dizia: nada está parado, tudo vibra. Seu corpo e sua mente também seguem esse princípio. Uma pessoa que constantemente alimenta pensamentos de medo e raiva vibra em frequências que enfraquecem sua saúde. A ciência confirma isso. O estresse crônico afeta o sistema imunológico e aumenta o risco de doenças. Aplicação: cuide da sua vibração diária. Isso inclui escolher músicas que elevem seu estado emocional, manter hábitos saudáveis de respiração e praticar gratidão. Cada pensamento e cada emoção emitem uma frequência que impacta não apenas seu corpo, mas também o ambiente ao redor. A polaridade e os desafios. Hermes ensinava que tudo tem polos. Isso significa que dentro de cada dificuldade existe também uma semente de oportunidade. Exemplo: perder um emprego pode parecer negativo, mas pode abrir espaço para iniciar um novo projeto, mudar de carreira ou aprender uma habilidade que estava esquecida. Aplicação: diante de um desafio, pergunte-se: qual é o polo oposto que posso ativar aqui? Se você sente medo, pode buscar coragem. Se vive um momento de perda, pode enxergar a chance de renovação. O ritmo no cotidiano. Tudo flui, tudo tem marés. Hermes lembrava que a vida é feita de ciclos. Exemplo: na vida financeira, todos passam por momentos de alta e de baixa. Quem entende o princípio do ritmo não se desespera nos momentos difíceis, mas se prepara nos momentos de abundância. Aplicação: aceite que sua vida terá fases. Ao invés de lutar contra as marés, aprenda a surfar nelas. Quando o ciclo for de crescimento, aproveite. Quando for de recolhimento, use para descansar e planejar. Causa e efeito na vida pessoal. Hermes afirmava que cada efeito tem uma causa correspondente. Exemplo: se alguém vive reclamando de solidão, mas não se abre para novas amizades, está colhendo os efeitos de sua própria atitude. Aplicação: assuma responsabilidade radical. Pergunte: quais sementes eu estou plantando hoje? Seja em termos de saúde, carreira ou relações, tudo que você colherá no futuro nasce agora. O gênero na criação. Hermes dizia que tudo possui o princípio masculino, ativo, e feminino, receptivo. Para criar algo, é necessário unir esses dois aspectos. Exemplo: alguém que apenas sonha, mas nunca age, não realiza. E outro que age sem planejar também desperdiça energia. Aplicação: em cada projeto, busque equilíbrio. Primeiro, tenha a ideia clara, feminino. Depois, coloque-a em prática com ação consistente, masculino.
Isso vale para criar um negócio, melhorar um relacionamento ou até desenvolver novos hábitos. Integração hermética na vida moderna. Os princípios de Hermes não são apenas belas frases filosóficas. Eles são guias para transformar a vida em algo mais consciente, equilibrado e poderoso. Quando você entende que seu pensamento molda sua realidade, que sua energia cria impacto, que tudo segue ciclos, e que há leis invisíveis regendo cada situação, você deixa de ser vítima e se torna co-criador. Imagine aplicar isso ao acordar. Mentalizar um dia produtivo, alinhar sua vibração com gratidão, aceitar os ciclos e agir equilibrando sonho e execução. Aos poucos, sua vida deixa de ser aleatória e passa a refletir uma ordem superior. Hermes Trismegisto nos oferece um mapa da realidade, mas o mapa só tem valor quando é usado para caminhar. Ao aplicar esses princípios no cotidiano, você começa a perceber mudanças reais. Mais equilíbrio nas relações, mais clareza nas escolhas e mais poder para transformar desafios em oportunidades. No próximo e último bloco, vamos dar um passo ainda mais profundo. Entender como essa sabedoria pode transformar não apenas sua vida pessoal, mas também o mundo ao seu redor. Encerrando com um chamado para que você se torne um verdadeiro herdeiro da tradição hermética. O legado de Hermes Trismegisto e a sua jornada de transformação. Chegamos ao ponto em que é impossível falar de Hermes Trismegisto sem refletir no impacto que seus ensinamentos ainda exercem hoje, séculos após sua origem. Ele não é apenas um nome perdido na poeira da história, mas sim um farol que continua a guiar buscadores do conhecimento interior, da espiritualidade e da realização pessoal. A sabedoria hermética atravessou gerações, influenciou alquimistas, filósofos e até cientistas. Sua mensagem sobre a mente como princípio criador, o equilíbrio entre os opostos e a conexão entre o microcosmo e o macrocosmo não é apenas um ensinamento antigo, mas uma chave para o presente. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu que a vida ao seu redor não passa de um reflexo daquilo que você carrega dentro de si? Hermes afirmava que tudo começa no invisível, no pensamento, na imaginação, na intenção. Se você cultiva dúvidas, medos e ressentimentos, o mundo externo inevitavelmente refletirá essa energia. Mas se você aprende a alinhar sua mente com clareza, propósito e fé, a realidade responde de maneira diferente. Essa é a verdadeira alquimia hermética. Não transformar chumbo em ouro, mas transformar a consciência em poder criador. Quando você assume responsabilidade pelo que pensa e sente, deixa de ser vítima do acaso e passa a ser co-criador do seu próprio destino. Para tornar isso mais prático, veja alguns exemplos claros. Na saúde, pessoas que aplicam a lei do mentalismo e visualizam sua cura, muitas vezes aceleram processos de recuperação, porque seu corpo responde à energia que a mente projeta. Nos relacionamentos, ao cultivar pensamentos de respeito e amor, você passa a atrair conexões mais saudáveis e verdadeiras. Na prosperidade, ao alinhar seu pensamento com a ideia de abundância, as oportunidades começam a surgir porque você deixou de olhar o mundo pela lente da escassez. Hermes não queria que sua filosofia fosse apenas contemplada, mas vivida. A aplicação prática é o que transforma um simples conceito em poder real. Agora, quero que você reflita profundamente. Quantas vezes você já sabotou a si mesmo por acreditar que não era capaz, que não tinha valor ou que a vida era injusta? Hermes Trismegisto dizia que esses pensamentos são sementes plantadas no solo fértil do universo, e o universo, sendo neutro, apenas responde, fazendo germinar o que você planta.
A pergunta que fica é: o que você está plantando em sua mente todos os dias? É aqui que entra o convite final. Não deixe que essa sabedoria seja apenas mais uma história interessante. Coloque-a em prática. Escolha hoje uma área da sua vida, seja amor, saúde, prosperidade ou paz interior, e aplique os princípios herméticos. Visualize, mentalize, alinhe sua energia e perceba como sua realidade começa a mudar. E se você deseja continuar essa jornada, mergulhar mais fundo nos mistérios de Hermes Trismegisto e aprender como transformar sua vida a partir dessa filosofia eterna, inscreva-se agora no canal. Aqui você terá acesso a conteúdos que vão além do comum, que despertam a consciência e mostram, na prática, como se tornar um verdadeiro alquimista da mente. Não se esqueça, a chave está dentro de você. Hermes deixou o mapa, mas cabe a você dar o primeiro passo. A vida que você deseja não está distante, ela já existe em potencial, esperando que sua mente a traga para a realidade. Essa é a sua hora de se tornar, assim como Hermes, o mestre do seu destino.